Boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Peço desculpa porque nós estamos sem internet aqui hoje e então às vezes a gente tem alguns imprevistos. Mas eu gostaria de pedir a todos que nesse momento nós pudéssemos fechar os nossos olhos, sentarmos de uma forma confortável, trazermos para a nossa tela mental a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e com esse olhar tão doce do Mestre, nós colocamos à sua frente, pedindo a Ele que nos fortaleça nas nossas jornadas, nos fortaleça nos nossos aprendizados, para que possamos estarmos firmes através dos seus ensinamentos, caminharmos em sua direção. Obrigado, Mestre amado Jesus, que a sua luz se faça presente em nossas vidas, em nosso coração e em nossos passos. Que assim seja, Senhor Jesus. Meus irmãos, então hoje nós vamos falarmos exatamente dessa caminhada do nosso Senhor. Hoje nós vamos estudar junto, tá? Para mim também é uma novidade. Cada capítulo desse é uma novidade. Então, voltando, né, nas nossas apresentações, nas nossas reuniões de terça-feira e durante a semana, o livro que nós estamos estudando, que é o Pão Nosso, um livro psicografado pelo Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, né? Então, o nosso capítulo hoje é o capítulo 20, exatamente a marcha. Mais uma vez eu vou pedir desculpa para vocês, porque, como eu disse, a questão da internet, nós estamos, eu não sei se vai dar para vocês lerem daí, acho que não, né? Está muito difícil. Então a gente vai tentar fazer uma leitura e a gente vai comentando sobre item por item. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês. Então nós começamos aqui. Vou até olhar aqui, porque vai ficar mais fácil para mim aqui. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e os dias seguidos? Meu assessor. Aí. Obrigado, meu filho. Então voltemos lá, né? Importa, porém, caminharmos hoje, amanhã e no dia seguinte? Lucas, capítulo 13, versículo 33. Será que é importante nós caminharmos hoje, amanhã e no dia seguinte? Quando nós estamos falando desse caminhar, quando Emmanuel disse, ele disse do caminhar em direção ao Cristo. Caminharmos em nossa redenção, não é? Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo os obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Bom, mais uma vez, ele nos reforça essa necessidade da nossa caminhada. É importante? Por quê? Porque nós temos de nos fortalecer, porque nós vivemos
no mundo de prova e expiação. Nós temos que nos fortalecer. Hoje a gente está numa condição, amanhã nós estamos em outra. Espiritualmente, nós estamos às vezes tranquilos hoje, mas amanhã acontece um fato, uma perca de um ente querido ou uma doença, e a gente acaba perdendo o nosso equilíbrio. Para que nós possamos manter o nosso equilíbrio, nós vamos ter que estar sempre nessa caminhada, né? Então, é sempre importante seguir em busca da edificação espiritual. Nós temos que trabalhar em nós essa edificação. Como? Trazendo os conhecimentos do Cristo, e além de nos conhecermos os ensinamentos do Cristo, mais importante é que nós pratiquemos, né? Porque sem praticar, nós não vamos, é uma fé praticamente morta. Você só tem o conhecimento, mas você não vivencia esse conhecimento. Porque quando você passa a vivenciar esse sofrimento, muitas vezes nos momentos que nós estamos passando por algumas dores, e que nós nos deparamos com alguns irmãos, talvez com as dores maiores que as nossas, mais resignados, né? Então, por isso que é sempre muito importante que nós estejamos sempre preparados para nós vencermos os nossos obstáculos, as sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degrau de ascensão. Dizem, acho que todos nós já ouvimos aqui, quando a gente não vem pelo amor, nós viemos pela dor. Então, muitas vezes a gente chega na casa, a maioria das vezes nós chegamos na casa com as dores que nós trouxemos, né? Decepções, sofrimentos de perca, de dificuldades, de profissionais, de doenças. Aí nós vamos procurar o alento do Cristo. Então, por isso que ele fala que é sempre, né? Sempre é indispensável caminhar vencendo os obstáculos e a sombra, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão, que só vamos crescer através das dores. Porque quando está tudo tranquilo, tudo na paz, a gente acomoda, gente. Nós somos acomodistas. A gente, não, minha vida está maravilhosa, não acontece nada, está tudo tranquilo. Eu vou uma vez na igreja, vou uma vez no centro, tomo um passe. Não, minha vida está ótima. Ótimo, coisa boa. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção a Jerusalém, onde esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes, no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É impactante isso, né? Jesus, ele tinha a noção que os seus dias já estavam chegando ao fim. A sua missão, qual o Pai tinha designado, ele já estava chegando ao fim. Primeiramente, nós tivemos a lei dos 10 mandamentos de Moisés. E segundo ensinamento foi a vinda de Jesus, aonde ele veio nos trazer o quê? A humildade, o perdão, a simplicidade, né? Quando perguntaram para ele, tu és reis, ele disse, não deste mundo, não deste mundo. Então, ele, desde já, ele mostra para nós
que importa sempre seguir essa marcha. Foi dado para ele, né, essa oportunidade de trazer para nós essa questão aqui, né, transformação, as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Porque só aí é que nós realmente começamos a entender o que foi o sentimento de sofrimento do Cristo. Por que ele sofreu? Sofreu por nós, para nos mostrarmos exatamente a questão da humildade, da simplicidade. Ele tinha todos os requisitos para ser um rei, chegar cheio de pompa, chegar cheio de ornado em joias, em ouro, mas ele não. Desde o princípio ele nasceu numa manjedoura, cresceu, seus pais eram pais simples, né? José era carpinteiro, né? Então, assim, desde a sua infância, ele vem já trilhando nesse caminho da simplicidade. E nesse derradeiro instante, quando ele entra em Jerusalém, que é o domingo de Ramos, né? Que ele entra de uma forma tão simplória que ele entra montado num jumento. Poderia entrar num alazão, poderia entrar em qualquer outra forma, mas ele entra exatamente, né, com essa forma simplória da sua entrada, bem simplória, porque ele sabia que nessa semana os seus derradeiros dias já estavam contados e ele já sabia de todos os acontecimentos, da traição, da sua prisão, do seu julgamento, da sua crucificação. Ele tinha noção disso tudo. Assim acontece conosco. Quando nós vamos nos reencarnar, nós temos um propósito reencarnatório. Nós fazemos o nosso propósito reencarnatório. Olha, eu tenho que melhorar o meu egoísmo, tenho que melhorar o meu orgulho. Eu fui muito rico na outra encarnação, eu fui muito orgulhoso, agora eu quero voltar de uma forma mais simples. Eu quero aprender o que é humildade. Eu quero ver o outro lado da moeda. Só que, infelizmente, nós não temos a mesma sabedoria do Cristo para podermos administrarmos isso, né? Então, e ele já tinha isso dentro dele, tinha esse conhecimento, e ele veio exatamente para que pudesse trazer esses ensinamentos para nós, mostrando que a gente tem um propósito na nossa vida de caminhar. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Parágrafo pequenininho, né? Mas ele tem um grande significado. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Todos nós já ouvimos dizer aqui que caixão não tem gaveta. Então nós viemos para aprender. É isso que nós vamos levar. É a oportunidade que o Cristo nos permitiu de reencarnarmos. Quando nós reencarnamos, nós estamos aprendendo. Nós não regredimos. Podemos regredirmos moralmente, mas de conhecimento não. Então, esse é o nosso propósito, é de aprimoramento. Então, é imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. E o que nós estamos fazendo para nós adquirirmos isso? Nós estamos trabalhando em prol do próximo? Nós olhamos o próximo como a nós mesmos? Respeitamos as fraquezas dos outros, as imperfeições sem julgamentos? Olhamos nossos irmãos de uma forma amigável, entendendo
as suas dificuldades, as suas dores? Muitas vezes não, né? Porque nós somos imperfeitos, nós vivemos num mundo de provas e expiações e trazemos toda essa bagagem junto de nós. E é aí que nós precisamos fazer a nossa lapidação. É aí que nós precisamos fazermos essa jornada para a aquisição dos bens eternos, bem que ninguém vai tirar de nós. É o nosso aprimoramento moral, espiritual, é conhecermos os ensinamentos do Cristo e colocarmos em prática. Porque é o que nós trouxemos e é o que nós vamos levar. Então a gente costuma muito brincar dizendo assim, como é que o que eu estou preparando para a minha mala? O que eu estou colocando na minha mala quando eu vou voltar? Então a gente tem que pensar, né? Porque uma certeza é que nós vamos retornar ao plano espiritual. Isso aí é imprescindível. Todos nós, de uma forma mais tranquila, outros talvez mais agitados, mas nós vamos voltar e vamos termos que prestar conta conosco mesmo das nossas atitudes. Não é um julgamento, não. É a nossa consciência. O que é que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Eu poderia ter feito isso? Ah, por que eu não fiz? Comodismo? Ah, falta de conhecimento? Ah, não, eu tenho conhecimento, mas eu já li demais, eu já sei demais, eu não preciso. Ah, mas você vai deixar essa fé morta? Você não vai fazer nada para que isso possa desenvolver? Então, essa é a caminhada, né? Por isso que fala aqui, o título é a marcha, né? Marcharmos sempre, sempre em direção ao Cristo. Acredite, muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Muitas vezes as pessoas acham que vencer na vida é vencer financeiramente, né? E nós temos uma realidade que nós não podemos fugir dela. Nós precisamos do vil metal para sobrevivermos. Isso aí é imprescindível. Ninguém vive sem dinheiro. Então nós precisamos executarmos os nossos trabalhos para que possamos também termos a nossa condição de vida na Terra, né? Eu não vou viver só com a espiritualidade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver. Agora, desenvolver, ter e aplicar tem uma diferença muito grande. Como é que nós aplicamos isso? Não é? É aquilo que nós falamos um pouquinho anterior. É da questão do egoísmo, do orgulho. Muitas vezes quem tem acha que é superior às outras pessoas. Acha porque hoje não é ter, é ser, né? Hoje eu estou rico. Na próxima encarnação, será que eu vou estar rico? Será que eu vou estar médico? Será que eu vou estar advogado? Vou estar juiz? Enfim, né? Eu vou estar em alguma situação privilegiada? Ou eu vou me colocar diante do meu coração, diante do meu sentimento, que eu quero melhorar? Se eu quero melhorar, eu tenho que me lapidar, né? Porque ninguém melhora só com palavras, a gente melhora com atitudes, não adianta. Negócio de falar, só falar não resolve. Se você não tiver atitude, você não vai melhorar. Mas a gente falar disso também, às vezes a gente quer criticar quem tem essas condições financeiras. Mas não é sempre assim. Muitas pessoas fazem muito bom uso do seu dinheiro, né?
Pessoas que têm grandes fortunas aplicam ou investem nos grandes cientistas. E isso vem o quê? Vem favorecer toda a população, sabe? Financia grandes eventos, grandes estudos de remédio, de tecnologia. Quer dizer, ele está fazendo um bom uso desse dinheiro, não é? Ele não só está usando para si próprio, mas ele também está usando em prol da sociedade, né? Tem aqueles que têm as suas indústrias, suas fábricas, e também, da mesma forma, tratam os seus de uma forma digna, né? Com respeito, com dignidade, dando condições de trabalho, de sobrevivência, de dignidade a milhares e milhares de famílias, né? Então, a questão da riqueza, o Evangelho nos diz que é uma das provas mais difíceis que nós passamos. Porque a riqueza, ela nos distorce, às vezes nos leva para um caminho que é mais fácil de ser conduzido aos vícios, né? Tanto o vício do egoísmo, do orgulho, da bebida, da sexualidade, enfim. Existem essas facilidades, né? Porque ele está, às vezes, num grupo de alta elite, onde eles estão realmente acostumados com tudo isso. E, às vezes, acha isso de uma forma muito natural. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina, se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. É aquilo que nós falamos um pouquinho anterior. Às vezes, muitas pessoas têm conhecimento. Não, já estudei demais, eu tenho conhecimento, eu leio muito e tal. Mas o que você faz? Você está parado? Você não aplica esses conhecimentos? Jesus não deu, ele não cobrou dos seus... quando ele deixou os talentos, ele entregou na parábola dos talentos, que ele entregou 5 talentos para um, 4 para outro, 3, 2 e 1. E quando ele voltou de viagem, que ele foi cobrar, muitos deles tinham triplicado os seus talentos. E aquele teve um que guardou, que ele chamou de mau servo. Você poderia ter pego o meu talento e multiplicado de uma forma que fosse simples. Então é isso que acontece conosco. Às vezes Jesus nos dá essa oportunidade de termos esses talentos junto conosco. Temos a facilidade de entendimento, do conhecimento, né? Mas muitas vezes nós ficamos inerentes àquilo, achamos que o conhecimento ele só serve para nós. Para nós ele é uma ideia morta, porque se nós não conseguimos levarmos isso adiante, que benefício isso vai ter? Que talento que nós vamos fazermos isso progredir, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar e temos que fazer essa marcha em rumo ao Cristo. Só podemos fazermos isso se nós nos burilarmos, se trazermos para nós esses conhecimentos, nossos talentos, né? Colocarmos em prática. Eu não tenho talento nenhum. Tem. Você tem disponibilidade? Você tem um talento. Eu quero ajudar, mas eu não sei fazer nada. Sabe? Você pode segurar uma bandeja para servir uma água. Não é um talento? Então, nós temos várias formas que nós possamos usarmos os nossos talentos. Não deixarmos que esses conhecimentos fiquem parados, fiquem estagnados. O que vai adiantar? Eu estudar
mas eu não vou passar isso nem para minha família, nem para os meus amigos, nem para onde eu trabalho, para onde eu posso dedicar. Então, seria uma fé morta, né? É um talento que eu pego e vou enterrá-lo. E aí Jesus vai chegar e fala: mal servo, te dei tantos talentos e você não aproveitou. Então, quando ele diz que aquele que tem mais talento, que houve o aproveitamento, ele vai conceder mais talentos. O que é isso? Está mostrando para nós que nós, cada vez que nós trabalhando em prol do próximo, desenvolvemos esses talentos em nós, eles vão sendo colocados de outra forma nas nossas mãos. Para quê? Para que nós tenhamos a oportunidade de poder servir. Interessante, né? Então é a marcha, sempre marchando. Olha, tanto que é interessante que ele diz, a marcha. Nós estamos, a nossa vida é eterna. O que não é eterno é só o nosso corpo físico. Nosso espírito é eterno. Então, eternamente nós vamos trabalhar. Nós vamos sair do mundo de prova e expiação e vamos passar para o mundo de regeneração. Já caminhamos, né? Já melhoramos um cadinho. Agora, se nós não fizermos isso, será que nós vamos passar para outro mundo? Será que nós vamos vivermos no mundo de regeneração? Ou só vamos voltar a viver no mundo de prova e expiação? Então, faz que nós possamos pensarmos sobre isso, né? E que realmente nós queremos do nosso dia a dia. E qual é a necessidade do nosso aprendizado em prol do próximo. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. É isso que nós falamos, né? Falamos que muitas das vezes não adianta só o conhecimento. Não adianta só o conhecimento se nós não fizermos nada. Né? As falsas estações, né, de repouso, ela não frutifica em nada. É o mal servo. Né? Então nós temos que aprender e colocarmos em prática exatamente os nossos conhecimentos. Né? Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente para fixarmos sem detalhes, lições em nós. Temos nascido na terra, partilhando das lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tomaremos a renascer. Né? Então importa, né? Importa trabalharmos por Cristo, sim. Porque nós temos que conhecer os nossos limiares, atender, né, até onde eu posso atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Porque se eu não colocar em prática, eu não vou, isso não vai firmar em mim, eu não vou, sabe, chegar um momento que, não, eu não vou não, chego lá, eu não faço nada, eu já sei, eu já li, não faço, não pratico nada, né? Eu não sinto nada, né? Então, essa é uma lição também que ele traz para nós, que nós temos que trabalharmos sempre, sempre junto conosco. Eu acho mais interessante também, é que ele diz aqui, para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Os nossos corpos físicos, gente, ele é movido por uma energia chamada energia vital.
Funciona como se fosse um tanque de um carro. Um carro suporta aí, suponhamos, 60 litros de gasolina. Só a título de exemplo, né? Suponhamos que faz 1 quilômetro por litro, ele vai andar 60 quilômetros. Muito bem. Isso se o dono cuidá-lo bem, fizer as manutenções, andar dentro dos seus limites, ele vai conseguir atingir esse objetivo. Da mesma forma, somos nós. Suponhamos que nós vamos ter que desencarnar com 60 anos. Nós temos um limite de fluido vital. Então, muitas das vezes, as pessoas que fazem mau uso, né, do seu corpo, das suas atitudes, do dia a dia, o que vai acontecer? Vai acontecer como se fosse com um carro. Nós vamos diminuir o nosso tempo de vida. Cada hora mais, nós estamos desgastando o nosso fluido vital. Então, é importante que nós mantemos, né, a nossa saúde, os nossos pensamentos de uma forma salutar. Enfim, que levemos uma vida equilibrada. Né? Não uma vida desregrada. Porque se eu começar a levar uma vida desregrada, os meus fluidos vitais cada hora vão acabando mais. Né? Por isso que a gente tem muito caso de vampiração, essas coisas todas, quando as pessoas desencarnam de uma forma brutal, através de overdoses, muitos irmãozinhos vão querer sugar aquele restante de fluido vital, que é de extrema importância para eles. Né? Então, meus amigos, é muito importante que nós tenhamos sempre em nossas mentes, em nossos corações, essa necessidade da marcha. A marcha é necessária. Nós precisamos sempre estarmos olhando para frente, olhando para o Cristo, diante dos seus ensinamentos e procurando em nós o que é que nós possamos fazermos para nos melhorarmos. O que é que nós possamos fazermos para tirar o homem velho de dentro de nós e colocarmos um homem novo. Então, assim, a gente às vezes assusta com algumas atitudes nossas, né? Aí você para e fala, nossa, que vergonha. Mas esse ainda é o homem velho. O Chico disse que se nós soubéssemos o que nós fizemos há 300 anos atrás, nós morreríamos de vergonha. E ele disse também que essa é a melhor encarnação nossa. Aí a gente para e pensa, né? Analisa como é que eu sou, o que eu fiz, o que eu pretendo fazer, o que eu estou fazendo para mudar tudo isso. Né? Então é dessa forma que a gente pede ao Cristo que nos ilumine, que traga sempre para nós essa luz da sabedoria. Deixa que o amor divino se faça presente. Que esse sentimento de amor aloje em nossos corações. Que possamos cada dia mais estarmos fortalecidos na nossa caminhada mediante ao nosso Senhor Jesus. Que possamos trazermos para nós os dois maiores ensinamentos da lei de Deus: amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Pois só assim colocaremos nossos sentimentos à frente do nosso dia a dia.
que possamos olharmos os nossos irmãos com os olhos da alma, que possamos, às vezes, olharmos e trocarmos de posição, nem que seja momentaneamente, para que a gente possa sentir um pouquinho da dor do que aquele irmãozinho está vivendo nesse momento. Então, meus irmãos, com nossos corações cheios de amor, cheios de luz, cheios de paz, de agradecimentos, por estarmos nessa casa, recebendo o amparo da espiritualidade, recebendo as energias positivas de paz, e que possamos estendermos essas energias aos nossos lares, aos nossos amigos, aqueles que às vezes se encontram acamados nos hospitais, com as suas preocupações, que possamos levar-nos a paz, o amor, que possamos pedirmos ao nosso Mestre e todos os irmãozinhos, seus emissários, que possam atender a todos aqueles também que foram colocados seus nomes no livro do encarnados e desencarnados, nos livros de orações. Pedimos à espiritualidade que fluidifiquem as águas, aqueles nossos irmãozinhos que lembraram de trazer, e também possa fluidificar a água que será servida logo após ao passe. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos juntos os ensinamentos do Cristo, a oportunidade de aprendermos juntos mais um pouquinho dos ensinamentos. Que a paz, o amor ilumine os vossos corações, hoje e por todo sempre. Assim seja.